Olá, hoje chegamos no dia 18 desses 40 dias intencionais. Estamos quase chegando aí na metade desse período e que o Senhor continue ministrando, tocando o teu coração e te impulsionando espiritualmente a esse lugar prático da intencionalidade. Na semana 3, então, a semana que nós estamos abordando na semana a temática do É a Palavra que Liberta. É a Palavra que Liberta. E hoje, dia 18, nós vamos falar sobre amizade incondicional. Amizade incondicional. 1 João, capítulo 3, no verso 7, a palavra de Deus diz o seguinte: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Novamente, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E fazendo referência aqui ao Senhor, né? Assim como o nosso bom Deus é justo. O Senhor Jesus, falando sobre a ideia da justiça, ele aborda lá em Mateus 5:6, dizendo: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E aqui nós precisamos entender alguns conceitos importantes. Hoje, muito se fala sobre, eu fui injustiçado, né? No sentido de eu não fui tratado como deveria, algo foi exercido contra mim que eu não merecia, uma punição, uma penalidade, alguma coisa, essa ideia da justiça e da injustiça. Mas espiritualmente, eu e você falamos sobre justos e injustos de um lugar de muito mais profundidade. A Bíblia nos chama, ou seja, aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo, como justos. Nós somos justos. E por que somos justos? Porque recebemos do Senhor o que a gente vai chamar de justificação. E o que é a justificação? É algo que eu fiz, ou eu sou justo porque eu sou bom demais e aí me considerem justo? Não. Porque o Senhor exerceu a sua ira e a sua justiça através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele descarregou a sua ira, exerceu a justiça divina na pessoa de Jesus. E por conta do sacrifício, da morte, da ressurreição de Jesus, eu e você que entregamos a vida para Ele, agora somos justificados. Portanto, já não há mais nenhum escrito de dívida contra nós, nós somos justos. Por quê? Porque Ele é justo. 1 João está deixando isso muito claro. 1 João 3,7 diz: aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Então, nossa justiça pessoal agora não parte de um lugar do eu tenho direito ou eu não tenho, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não. Nós agora agimos aqui no plano terreno a partir da justificação que recebemos, a partir desse lugar espiritual onde eu e você somos considerados justos. Em meio às injustiças na terra, o autor vai nos lembrar: creia que o justo juiz quer se manifestar àqueles que se encontram injustos diante do Pai. Então, o que ele está trazendo para nós? Ora, a função dos justos agora é olhar para os injustos, ou seja, para aqueles que não receberam dessa justificação, não por indisposição de Deus o Pai, mas por recusa ou por falta de conhecimento. E agora a minha e a sua função é trazer esse lugar de justiça para a terra através do anúncio, da proclamação, da pregação do evangelho, dizendo: olha, você não precisa viver nesse lugar de distanciamento, sendo um injusto em relação a Deus, mas você pode ser um justo em relação a Deus. O que você precisa fazer? Entregar a sua vida para o Senhor, receber dele, então, através do perdão de Jesus Cristo, a justificação pelos seus pecados. Então fale do amor de Deus. Ele desafia a mim e a você a nós falarmos do amor de Deus para que injustos sejam justificados mediante a fé. Esse é o primeiro convite dele para nós, ainda partindo dessa perspectiva, em 1 João capítulo 3, verso 7. Falando sobre a intencionalidade de Jesus, há algo muito interessante que o autor traz para nós a partir de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, ele vai nos contar Jesus expulsando demônios, sarando doenças, ali a partir do verso 38. E há algo que Jesus faz, que ele cura a sogra de Pedro.
E logo depois ela se levanta, ela vai servir, e aí o povo começa a trazer todo tipo de pessoas injustas, todo tipo de pessoas doentes físicas, mas também distantes espiritualmente. E olha a beleza do que a palavra de Deus fala para nós. Lucas capítulo 4, verso 40 diz: Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Eu acho interessantíssima essa intencionalidade de Jesus refletida aqui em Lucas, onde nós lemos. Porque a Bíblia vai dizer que o povo vê esse movimento e o povo traz todo tipo de doença. Então você imagina uma multidão vindo, vários que tinham doenças chegando, todo tipo de mazelas, todo tipo de enfermidade, sabe? Aquela multidão, aquele povo ali, Jesus podia muito bem com o seu poder fazer essa cura no atacado. Podia simplesmente dizer: vocês estão curados, sejam curados em nome de Jesus. E olha o detalhe que a Bíblia traz para nós, ele diz: impondo as mãos sobre cada um deles. Meus irmãos, essa é a intencionalidade de Jesus. Jesus é esse Senhor manifesto a nós, o Deus que se fez carne, para falar com você, para curar as tuas mazelas, para te tirar desse lugar de injusto diante de Deus e te colocar nesse lugar de justo perante Deus. Foi por você, é sobre você, é com você que o Senhor está falando. A beleza da gente ver, por exemplo, até mesmo esse devocional, como ele chega em cada coração e é o Senhor que vai ministrando. Não são as minhas palavras que vão ministrando, é o Espírito Santo que vai falando contigo. Deus, através de Jesus Cristo ali, o texto vai narrar que impondo a mão em cada um deles. Imagina a quantidade de pessoas que estavam vindo, imagina a quantidade de doenças que estavam sendo ali, né, expostas através das pessoas. E Jesus vai dizendo: vem cá, impõe as mãos, seja curado, seja curado. Saiu, curado, vem mais um, seja curado. Deus é esse Deus que vem falando conosco individualmente, um a um. E essa é a intencionalidade que nós vemos em Jesus, esse amor, essa amizade incondicional. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus relacional. Ele nos quer por perto, Ele nos quer próximo, Ele nos toca. E o convite, então, é que você seja relacional nas suas amizades. Olha a pergunta que o autor traz, é muito interessante. Ele diz: dá para imaginar Jesus atendendo a cada um, sem perder o foco na individualidade do problema? Então Jesus sabia, o seu problema é na pele, e ele curava. O seu problema é que você é coxo, então você está curado. O seu problema você não vê, você é cego, está curado. Você não ouve, agora teus ouvidos estão abertos. Que maravilha nós pensarmos na intencionalidade individual do nosso Senhor Jesus. E aí eu olho um pouquinho antes, vendo essa pessoalidade do milagre de Jesus, vendo que o Senhor Jesus, ele tinha acabado de curar a febre da sogra de Pedro, da sogra de Simão Pedro. E o verso 39, o verso que antecede o verso que nós lemos, ou seja, Lucas 4, 39, vai dizer que estando ele em pé junto dela, olha a amizade, o relacionamento do Senhor Jesus, a proximidade, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Sabe, o Senhor Jesus estava servindo pessoas ao se colocar próximo. O Senhor Jesus estava servindo pessoas ao se colocar presente, ao impor as mãos em cada uma das pessoas. Meu convite para você, passando então agora para a nossa intencionalidade na prática, é que a nossa vida intencional, a vida de um discípulo intencional, ela é marcada necessariamente pelo serviço intencional. A sogra de Pedro imediatamente levanta e serve. O Senhor Jesus está lá impondo a mão em cada um deles, dizendo: eu quero servir particularmente, eu vim para servir individualmente. O Senhor Jesus nos serve, nos ama pessoalmente, a morte dele é para cada um de nós, a justificação, o lavar dos nossos pecados é individual, é para cada um de nós. Servir é uma palavra que tem bastante significado para aqueles que amam a Jesus e almejam viver intencionalidade na prática. Eu quero te encorajar então a ser
esse reflexo da intencionalidade de Jesus, sendo pessoalmente intencional. Olha, é com você que eu quero falar hoje. É por você que eu quero orar hoje. É as tuas enfermidades que eu quero endereçar hoje, no nome, no poder que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por fim, o autor faz um convite para nós, também passando pela intencionalidade na prática. Ele diz: se você escrevesse uma carta para Jesus lhe pedindo ajuda, qual você acha que seria a resposta de Jesus? Sabe, Jesus é esse Deus que lê individualmente as nossas cartas, que ouve individualmente as nossas orações. O que você acha que o Senhor Jesus responderia? Meu clamor então é que você seja resposta na vida de pessoas, que essa amizade intencional com os seus relacionamentos, com os seus RIs, possa de fato frutificar e que as pessoas possam ver em você um amigo em todos os momentos, na dor e na alegria, e que as tuas mãos, assim como as mãos do Senhor Jesus, possam tocar individualmente a vida de pessoas. Pai, te amamos, Pai. Obrigado pelo amor incondicional com que o Senhor nos ama e que o Senhor nos convida a amar. Obrigado, Pai, porque o Senhor tocou em mim, nas minhas feridas, nos meus pecados e me libertou, Pai. Obrigado porque cada um aqui, Pai, que já entregou a vida para o Senhor, recebeu o toque da salvação, o toque da cura, o toque da libertação, e o Senhor é um Deus que faz isso individualmente, Pai. O teu amor alcança individualmente cada um de nós, Pai. Obrigado, Pai, porque nós somos justos, Pai. Não porque buscamos justiça com as nossas próprias mãos, não porque estamos no lugar do direito, dos meus direitos, não, Pai, porque estamos no lugar onde o Senhor, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nos colocou nesse lugar de sermos justos, santos, lavados e remidos. Por isso, Pai, que o próprio Cristo fala também em Mateus, Pai, para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor, não a nossa justiça, a justiça de Deus, a retidão do Senhor, o padrão divino de vida. Essa é a vida de um justo, é aquele que segue os mandamentos, aquele que obedece, aquele que guarda, aquele que vive o padrão divino, não apenas da salvação como um ato isolado, mas de um processo de santificação, Pai. Aleluia! Que nós sejamos justos, Pai, santos, lavados, redimidos, santificados pelo Senhor. E que as nossas mãos toquem pessoas que outrora eram injustas aos teus olhos, mas que através da tua ação em nós são chamadas pela fé em Jesus a esse lugar de serem justos diante de ti, Pai. Te amamos, Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.